Diogo da Luz, eu vi algumas informações de que o avião teria descido 17 mil pés em cerca de aproximadamente 2 minutos. Para a gente, nós leigos aqui, o que são 17 mil pés em 2 minutos? É bastante rápido. Antes eu queria só comentar, o caso da Chapecoense, Bruno, não foi um acidente. Aquele caso foi crime. Um dos raríssimos casos onde acontece um crime dentro da aviação. O comandante daquele avião sabia que ele estava muito além dos limites das regras. Ele assassinou os jogadores daquele time de futebol. E o acidente foi diferente porque o avião chegou a bater de leve numa montanha, depois bateu mais uma outra vez e foi aí se espatifando as pessoas, os assentos mudando de lugar, inclusive, né? Mas, me desculpe, eu acabei distraindo. Essa questão do avião descer repentinamente, quase que na vertical, a 17 mil pés. O que são 17 mil pés em termos de metros, quilômetros, para nós leigos todos entendermos? Não se sabe ainda a velocidade exata que ele desceu, quer dizer, nos primeiros momentos disseram que foi apenas 1 minuto de cima até embaixo, com certeza Sim. não, porque ele vem mais ou menos como uma folha de papel pesada rodando ali, né? Sim. Me dá a impressão que ele desceu a coisa de 4 mil pés por minuto, mero chute, mas só pelo tempo que ele ainda estava a 18 ou 17 mil pés e o tempo que teria chegado embaixo. Então dá mais ou menos 4, 5 mil pés. Mas traduz essa unidade de medida aí, quantos são os pés em relação a quilômetros? Um metro para 3,28 pés. Então, se você fala em 1.000 metros, você está falando 328 metros. Entendi. Ele estava a 18 mil metros, estava a 5 mil e poucos metros de altura. Tá? A gente fala altitude, mas eu não vou entrar nessa complicação aqui, que é uma sutileza muito grande e desnecessária para a nossa conversa aqui. Então estava a 5 mil e poucos metros e demorou uns 3 minutos para descer esses 5 mil e poucos metros. É rápido o suficiente para que o impacto, só ele, já tenha sido fatal para todas as pessoas. Quem se lembra daquele acidente com a Marília Mendonça, Sim. teve alguma semelhança, porque a gente via que o avião estava aparentemente razoavelmente intacto, né? Mas ele se achatou no chão. Sim, da Chapecoense foi uma pane seca, né? Isso já com os laudos, com as investigações concluídas. Foi uma pane seca, ou seja, faltou combustível. Ele voou, pretendia voar para além do que o avião permitia, né? Esse é o avião da Chapecoense que está no ar para você que está nos acompanhando. Este é o avião do caso da Chapecoense. Por isso que o Diogo fala que ali houve, de fato, um crime, porque houve um descumprimento das regras por parte do piloto, que era piloto e dono daquele avião, né, Diogo? Diversos descumprimentos. Agora, Sim. o maior de todos, no momento que ele caiu, ele precisava ter, segundo os regulamentos, 2 horas e meia de autonomia de voo ainda para poder Sim. até a próxima alternativa. Veja a irresponsabilidade. Sim. A gente volta a falar do avião da Voipaz, antiga Passaredo, que caiu na última sexta-feira. O Bruno Pinheiro estava falando a respeito do processo agora de identificação dos corpos. Bruno, está tendo ali algumas entrevistas, entrega de documentos por parte dos familiares para ajudar nessa investigação? Ouvi falar a respeito de documentos até odontológicos, por conta justamente da condição em que os corpos foram resgatados, é isso? Justamente. E muitas pessoas vindo de fora, né? O que vai ajudar muito, né? De outros estados, inclusive Sim. a companhia aérea está oferecendo essa estrutura aqui, esse hotel, inclusive, que foi reservado para receber quem vem para auxiliar, para repassar alguma informação. E não somente repassar o documento, Koba, como acontece uma espécie de uma entrevista quando eles chegam ali, justamente já oferecendo um suporte emocional. Porque as pessoas chegam totalmente abaladas. Quando chegam no ambiente do IML, já chama atenção ali. Então, uma entrevista é feito de hábitos, de rotina, de roupa, se usava algum anel, uma aliança, uma cicatriz, né? Se tinha algum procedimento. Enfim, isso para, de fato, conseguir ajudar os homens e as mulheres que estão ali atuando, os servidores que estão de plantão no IML aqui em São Paulo neste final de semana, que aumentou em cerca de 15 pessoas para, de fato, conseguir identificar o maior número de pessoas e com a maior rapidez. Hoje, a capacidade em São Paulo é de uma identificação entre 20 a 25 ao dia. Então, existe essa expectativa de aumentar esse número para já nas próximas horas de amanhã, na segunda-feira, conseguir já a liberação de corpos. Então, será uma outra fase, uma outra etapa, a liberação dos corpos que serão enviados para os seus estados.
Para quem nos acompanha por imagens, está vendo aí alguma das imagens recuperadas, justamente das viaturas do IML, trazendo esses 62 corpos para o IML aqui de São Paulo. Com escolta também, né? Escoltados, naturalmente, e a gente viu os últimos corpos chegando, os dois últimos veículos chegando exatamente ontem à noite. Portanto, todos os 62 corpos já estão no IML de São Paulo, aqui da capital. Inclusive, esta foi uma determinação, uma decisão do governo do estado de São Paulo de que viessem todos os corpos aqui para o IML Central, onde há, naturalmente, mais tecnologia, mais equipamentos, mais estrutura para que esses reconhecimentos sejam feitos o mais rápido possível. Temos aqui também a delegada Raquel Galinatti. Nos ajuda a entender, Raquel, agora o trabalho do IML. Aí são médicos peritos que fazem esse tipo de identificação, né? E com corpos na condição em que estão, não há aquele trabalho de identificação visual da vítima pelos parentes. É muito mais uma questão de colaboração ali nas entrevistas, como o Bruno está falando, com documentos médicos, com até colheita de sangue para comparar os DNAs, né, dos familiares, de irmãos, pais, filhos, parentes, com aquele material genético coletado dos corpos. Explica pra gente entender agora o trabalho do IML, Raquel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um dia realmente triste, apesar de ser o Dia dos Pais, após uma fatalidade que há anos não víamos em acidentes aéreos. A identificação agora é necessária, uma identificação minuciosa daquelas vítimas todas, não obstante estarem nos seus locais de assento, é necessário que a identificação seja correlata. A identificação mais rápida é a identificação através do IRGD, através das digitais. Nós temos um banco de dados absurdo aqui no estado de São Paulo, muito avançado, em que muita gente acelera esse processo de identificação através das digitais, identificação datiloscópica. Não sendo possível, muitas vezes até pelo estado de decomposição daquele corpo, existe a identificação através de arcadas dentárias, por isso a necessidade de algumas documentações pelos parentes para que possam auxiliar os médicos legistas ali, legistas concursados que estão dentro do IML para a identificação. É importante a gente frisar que os médicos que atuam nessa identificação policial, criminal dos corpos são médicos concursados da Polícia Técnico-Científica aqui no estado de São Paulo. Outra possibilidade é através do DNA, e aí os próprios parentes das vítimas podem também fornecer o material do DNA, que é a própria saliva, para que o confronto ali de material genético seja plenamente identificado. Mais documentos podem auxiliar, como, por exemplo, raio-x, a estrutura óssea daquele corpo, realmente qual era a última roupa que a pessoa estava vestida, se tem alguma identificação como tatuagem, alguma marca específica. Então, cirurgia, né? Se tem prótese, se tem algum pino, alguma coisa que a identifique no corpo, não é isso? Identificar no corpo, porque realmente não dará para fazer uma identificação visual nesse sentido. E é psicologicamente muito traumático, até por isso, pleno apoio é uma necessidade a companhia aérea estar fornecendo apoio psicológico, porque é um abalo de estrutura emocional sem precedentes, quando os parentes devem ir até o IML para a identificação das vítimas, ainda mais nesse estado que se encontra. Luiz Fernando Pacheco estava aqui no Linha de Frente, ao vivo, comentando política quando aconteceu o acidente e entrou na cobertura comentando esse trágico acidente em tempo real, né, Pacheco? Um fato que há muito tempo não acontecia, já há 17 anos não havia um acidente em voos comerciais. Claro que existem os acidentes aéreos com outros aviões, mas não em companhias comerciais, que são justamente esses voos que estamos falando aí, os oficiais, os de companhia, os que caracterizam, por exemplo, esse voo da Voipes. Luiz Fernando Pacheco. Boa tarde, Kobayashi, boa tarde a todos os colegas, a nossa audiência. Minha profunda solidariedade aos parentes das vítimas. Estávamos aqui na sexta-feira
já com a nossa pauta preparada, né? Tratando dos assuntos corriqueiros do dia a dia, da política, da segurança pública, o debate para prefeito aqui da capital, que tinha sido da capital do estado de São Paulo, que tinha sido no dia anterior, e fomos surpreendidos aí com essa tragédia, algo muito triste. Minha total solidariedade, minhas orações para as pessoas que foram vitimadas. Antes de fazer um comentário, eu gostaria também de deixar um beijo a todos os pais. Hoje é Dia dos Pais. Um beijo aos meus filhos, Tom e Âmbar, e um beijo especial ao meu pai, Luiz Antônio, que está hospitalizado. Pai, tenho certeza que em breve você vai estar em casa, bem, do nosso lado. Sobre o acidente, me chamou muita atenção esse fato de que a investigação demora de 1 ano e meio a 2 anos, né? Isso me chamou a atenção por uma questão bastante objetiva. Faleceram pessoas que certamente são ou eram arrimo de família, pessoas que sustentavam suas famílias, que, né, contribuíam com a vida familiar, a vida de seus filhos, de seus cônjuges, às vezes de seus pais, parentes, etc. E essa investigação demorar 2 anos foi uma coisa que me chocou, né? Como é que ficam as famílias? Como é que se estabelece essa responsabilidade civil? Né? Não estou falando de responsabilidade criminal, mas responsabilidade civil para indenizar essas famílias que perderam, né, pessoas que contribuíam para o seu próprio sustento. E aí eu fui informado de algo muito interessante. Existe uma lei que me parece que é do ano passado, que determina a responsabilidade objetiva da companhia aérea. Então, num primeiro momento, é a companhia aérea quem tem que indenizar, aí vão se estabelecer regras, parâmetros e valores para essa indenização, e depois, se daqui 1 ano e meio, 2 anos, for verificado que a culpa pelo acidente não era da companhia aérea, por exemplo, que o responsável pela pane foi o fabricante, aí a companhia aérea entra com uma ação regressiva contra o fabricante. Então isso também é um conforto, é um alento, porque você pensar que a pessoa, além de perder um ente querido, vai ficar numa situação financeira difícil, é algo que aumenta ainda mais, né, as dimensões trágicas do acontecido. A gente vai falar ainda mais sobre os direitos envolvidos em casos como esses, né? O Pacheco bem lembrou aqui, aí não há por parte dos familiares a necessidade de se aguardar o término das investigações para que nasça o direito às indenizações, justamente por aplicação da lei consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, que gera a responsabilidade chamada de responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de prova de culpa ou dolo por parte do fornecedor, no caso, a companhia aérea, mas essas são questões jurídicas que a gente vai tratar ainda hoje no nosso Tá na Roda logo mais.